Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui para a gente ver como é que faz para deslocar um equilíbrio químico. Bora começar. Então, por deslocamento de equilíbrio, a gente vai considerar um sistema em equilíbrio químico, com essas substâncias que estão aqui, A, B, C, D, tá? E se por algum motivo houver modificação em uma das velocidades, teremos uma mudança de concentração das substâncias. E essa modificação em uma das velocidades ocasiona no que a gente está chamando aqui de deslocamento de equilíbrio, que sempre será no sentido da maior velocidade. Então a gente pode pensar o seguinte, ó, temos um equilíbrio inicial. Se a gente aumenta a velocidade do sentido direto, o deslocamento vai acabar indo para a nossa direita. Tá? E se eu aumento a velocidade no sentido 2, ou seja, no sentido inverso, a gente vai ter um deslocamento para a esquerda. Só que você vai ter que lembrar que depois de um certo tempo a reação vai estabelecer um novo equilíbrio químico, só que com valores de concentração e velocidades diferentes daqueles que a gente tinha inicialmente. Tá? Uma pessoa que estudou bastante isso foi o químico Henri-Louis Chatelier, e ele propôs o que a gente chama hoje de princípios de Le Chatelier. Ele diz que quando um sistema em equilíbrio sofre alguma perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação, a fim de atingir novamente uma situação de equilíbrio. Tá bom? Que fatores podem fazer isso? O que provoca a alteração desse equilíbrio químico? Uma de três coisas quando não são as três, tá? Então, a gente tem como possibilidade a variação na temperatura, a variação na concentração dos participantes da reação, seja reagente, seja produto, ou sobre a pressão total do sistema, tá? Então, vamos começar pelo primeiro, temperatura. Vamos observar essa reação aqui. No sentido direto, ela é exotérmica, tá aqui, ó, ela está liberando energia. Então, isso quer dizer que no sentido inverso, ela vai ser endotérmica. Pensemos que os reagentes têm cor avermelhada e o produto é incolor, tá bom? Então, se eu coloco ele num balão de 100 graus Celsius, o que vai acontecer é que ele vai acabar ficando com uma cor castanho avermelhado, ele vai tender a formar reagentes. Por quê? Porque a reação direta é exotérmica. Por exotérmica quer dizer que ela libera calor. Então, se ela recebe calor, ela tende ao sentido exotérmico. Se ela perde calor, que é o segundo caso, né? Um balão 1 a 0 graus Celsius tende a ser incolor. Por quê? Porque esse é um sentido endotérmico, exotérmico, perdão. E aí a gente vai ter um N2O4 sendo formado. Bora generalizar aqui. A gente pode generalizar dizendo que o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica e a redução da temperatura favorece a reação exotérmica. Então, aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico, diminuição de temperatura desloca no sentido exotérmico. Bora voltar aqui, ó. Exotérmico tende a ficar incolor, endotérmico tende a ficar castanho, tá bom? Feito isso, bora para a próxima variável, próxima possibilidade, é a da concentração. Vamos considerar essa reaçãozinha química aqui, que os reagentes entregam uma cor alaranjada e que os produtos ficam amarelados, tá bom? O acréscimo de um ácido deixa a solução alaranjada, porque, ó, H mais ácido. Se eu adiciono ácido aqui, eu desloco no sentido de torná-la alaranjada. Então, o equilíbrio vai para a esquerda. Já o acréscimo de uma base, tá? Vou considerar aqui o H2O, OH menos, desloca o equilíbrio para a direita, tá bom? Agora, o porquê disso? A gente vai generalizar assim, ó. O aumento da concentração desloca no sentido oposto e a diminuição da concentração
desloca o equilíbrio no mesmo sentido da espécie química retirada. Vamos pensar no esquema em que a gente tenha duas caixas d'água, tá bom? Elas estão ligadas por um cano por baixo que não tem nenhuma válvula. Preciso que você entenda que vamos pensar que a gente tem aqui dentro uma certa quantidade de água. Acredito que todo mundo sabe que a gente vai ter uma conexão entre eles vão ter aparentemente a mesma quantidade de água. Vamos chamá-las de reagente e de produto. Se eu coloco água dentro da caixa que eu estou chamando de reagente, ele vai aumentar o seu nível aqui. Mas uma parte vai para o outro lado, vai aumentar do lado de lá também. Então, se eu coloco mais reagente, eu estou deslocando o equilíbrio no sentido do produto. Estou pensando na água, o sentido que a água vai seguir. Ele vai, nesse sentido, no sentido dos produtos. Se eu acrescento nos produtos, aí eu vou ter, sentido dos reagentes. Só que retirar também faz diferença. Se eu retiro a água aqui dos reagentes, eu vou ter água dos produtos indo em direção aos reagentes. E se eu retiro aqui uma quantidade de produto, eu vou ter algo indo em direção ao produto. Então, o aumento da concentração desloca no sentido oposto ao daquele que foi adicionado. E a diminuição da concentração desloca no mesmo sentido da espécie que foi retirada, tá bom? O último fator é pressão. A alteração da pressão influencia em equilíbrios que possuem espécies químicas somente em estado gasoso. Vamos considerar essas duas reações. Tá? Pense primeiro que aqui eu tenho 4 volumes e nesse outro caso eu tenho 2. Por que 4? Porque eu tenho um volume de nitrogênio e 3 volumes de hidrogênio gasosos. Tá? Só conta substâncias gasosas. Aqui do outro lado, eu tenho 2 volumes. Tá? Então, o aumento da pressão sobre o sistema desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Então, se eu aumento a pressão, eu estou deslocando no sentido direto, por causa dessa reação. E a diminuição da pressão sobre o sistema desloca o equilíbrio no sentido de maior volume. Caso aqui, quem tem maior volume são os reagentes. Então, ele desloca no sentido inverso. Se a quantidade de volumes fossem iguais, então eles não seriam alterados por pressão, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem como é que a gente faz para deslocar o equilíbrio de uma reação química, tá bom? É isso que a gente tem para hoje. Se ficou alguma dúvida, bota a tua dúvida aqui nos comentários, então me procura pessoalmente para eu te ajudar. E é isso. Até a próxima. Se cuida. Tchau, tchau.